Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa deste sábado nós iremos conversar com o professor José Aldo Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto, viu? Sempre um prazer muito grande estar contigo, Lauro. Reitor, eu vou começar pelo seguinte ponto. O senhor tomou posse no início do ano, mês de janeiro, e mal chegou a assumir, porque veio essa confusão toda, essa loucura toda de pandemia. Como é que está sendo trabalhar desse jeito? Como é que vocês estão se reunindo lá na UFAL, o senhor, os pró-reitores, o corpo técnico de forma geral? Pois é, Lauro, mas eu vou te contar uma historinha um pouco anterior, que acho que é importante, né, para a gente delimitar bem o ambiente. A Universidade Federal de Alagoas tradicionalmente faz seu processo eleitoral envolvendo as três categorias, os docentes, os técnicos e os estudantes. E esse processo eleitoral lá na UFAL aconteceu no mês de agosto, mas por conta da medida provisória do governo federal, particularmente aquela que aconteceu no dia 24 de dezembro, que mudava a situação da eleição dos reitores, houve muita indefinição com relação ao que a gente, na UFAL, tinha como tradicional, que é aquele que é indicado, assume a posição. Então, desde o dia da eleição... Só para contextualizar, né, professor? São três indicados, né? Entre esses três, geralmente o conselho indica o mais votado, porém, nem sempre isso significa dizer que ele será o escolhido, Perfeito. Né? Mas a tradição na UFAL de 30 anos de escolha democrática tinha sido sempre honrada pelo Ministério da Educação. E nós acreditamos que seria dessa forma também, e acabou sendo, mas depois de muita tensão, já que no meio do caminho havia muita insegurança jurídica com a mudança de posicionamento do Ministério da Educação, e até que no dia 24 de dezembro aparece uma medida provisória, né, que muda todo o contexto da eleição dos reitores. Felizmente, essa medida provisória já caiu, né, por água abaixo, e eu acho que a gente volta a resgatar aquilo que era tradição na academia, né, que é fazer a indicação dos seus líderes para que o presidente da República possa fazer a indicação, preferencialmente pelo primeiro da lista, né? E tem sido assim já na UFAL nos últimos 30 anos e, felizmente, não foi diferente dessa vez, apesar de que o processo foi muito atribulado. Então, na verdade, a gente teve um processo entre a eleição e a posse que foram quase mais de 6 meses. Só que foram 6 meses de indefinição absoluta sobre o que vinha pela frente e que nos tirou muita capacidade de fazer planejamento e a transição com a equipe da gestão anterior. Uma vez que houve a nomeação e a posse, que aconteceu em tempo muito rápido, né, em questão de dias, aí sim a gente efetiva a transição, começa a tomar pé da universidade e nem sequer tivemos uma informação sobre o orçamento que teríamos pela frente, já vem a Covid, né, com todas as suas implicações. Mas imediatamente a gente começou a trabalhar na Covid e aí todo o planejamento que tinha sido feito para a universidade funcionar foi por água abaixo, porque a Covid tomou todas as energias de todo mundo da universidade, né, as unidades acadêmicas, os servidores técnicos, administrativos, né, todos tivemos que nos dedicar à questão da Covid. E isso passou, inclusive, pelo hospital universitário, né, que o hospital universitário precisou de se adequar em tempo recorde e conseguiu, em menos de 60 dias, montar uma unidade Covid específica para essa situação, uma unidade que é de primeiro mundo, uma unidade que não deixa nada a dever, né, que tem os melhores procedimentos, as melhores práticas, os melhores equipamentos e que hoje atende a população alagoana em UTI, enfermaria, em semi-intensivo, e a gente teve que tirar todas as energias que estavam na universidade para colocar no HU para fazer essa unidade Covid funcionar. E foi muito desafio. Antes da unidade Covid ficar pronta, a doença chegou. E chegou exatamente nos dias em que a UFAL estaria recomeçando as suas aulas do semestre. Justamente. E aí foi um caos generalizado, porque no dia 16 de março,
nós estaríamos recebendo aqui no estado de Alagoas, nos vários campi da UFAL, né, em todos os 8 municípios que a gente está, cerca de 3 mil estudantes que viriam de outros estados. E alguns estados que eram onde a doença estava em alta, né? Por exemplo, Pernambuco, a Bahia, São Paulo, Ceará. E, ao mesmo tempo, a gente tem cerca de 6 mil estudantes hoje na universidade, dos seus 29 mil, que mudam de cidade para assistir às suas aulas nos seus diversos campi. Aí você tem gente de Atalaia que vem assistir aula em Maceió, você tem gente de Palmeira que vai para Viçosa e assim por aí afora, né? Olha, imagina o caos que seria receber 3 mil estudantes, alguns deles potencialmente contaminados, para dentro da UFAL e, ao mesmo tempo, fazer com que os nossos estudantes que moram nas cidades diferentes de onde assistem aula fossem para suas casas e disseminariam as doenças nas suas cidades. Seria um desastre, certamente. Completo. Certamente o estado de Alagoas estaria numa situação de caos precoce, né? E eu acho que a Universidade Federal de Alagoas, naquele momento, quando a gestão, os diretores, o sindicato dos docentes e dos técnicos tomaram em conjunto a atitude de suspender as aulas, era uma atitude de risco extrema, mas hoje eu olho para trás e eu vejo, olha, foi a decisão mais acertada que a gente podia ter tomado, Lauro, porque a gente evitou o pior com toda certeza. Basta a gente abrir o boletim, né, e ver. Nós estamos hoje, aqui no final de junho, com quase 1.000 mortos, né? Nossa, a curva, ela só sobe e realmente está difícil de controlar. Mas, mesmo assim, já se fala numa certa flexibilização. Vocês lá na universidade já começam a pensar não vou nem chamar de retorno, eu vou chamar de início. Vocês já estão trabalhando nesse sentido? Como é que está a tocada do barco para as aulas começarem efetivamente esse ano? Eu acho que, mais uma vez, precede uma outra informação. A Universidade Federal de Alagoas não está parada. A única coisa que a gente não está tendo é aula presencial nos cursos de graduação. A pós-graduação continua ocorrendo regularmente, com as teses, as defesas, as aulas de forma não presencial. As atividades de pesquisa continuam a todo vapor, os estudantes com bolsa, na extensão, todas as atividades de extensão, os projetos de pesquisa continuam sendo desenvolvidos, os professores continuam tendo seus processos de promoção em andamento, os técnicos também de progressão da carreira, as auditorias da CGU, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, as demandas continuam chegando e sendo respondidas, as contratações dos professores e técnicos continuam acontecendo, né? Então, a universidade está trabalhando, né, ao máximo da sua carga. A graduação é que nós ainda não... tivemos que suspender a graduação no presencial. Então, é importante falar isso porque fica parecendo que a universidade é só um monte de sala de aula com o professor que vai lá para praticar o cuspe e giz. E não é isso, não. A universidade é alguma coisa muito mais complexa e ela continua trabalhando na sua plenitude, com exceção dessas aulas. E o retorno dessas aulas é algo que não depende exclusivamente da Universidade Federal de Alagoas. Sem dúvidas. Nós temos uma situação, primeiro, da pandemia, da biossegurança, né, da biotecnologia que é necessária para combater a pandemia. Não adianta a gente estar numa situação pseudo-ideal na universidade, Lauro, e o estudante ter que chegar num ônibus lotado ou ficar 2 horas num ônibus intermunicipal com gente de pé, sem máscara, transmitindo a doença. Outra coisa, o que adianta esse estudante ter todo um sistema de cheque, de termômetro, álcool em gel na porta da sala de aula? Se esse estudante estiver com febre, o que a gente vai fazer com esse estudante? Vai mandar para onde? O sistema de saúde tem que estar apto para recebê-lo, né? Então, não depende só da UFAL, depende de toda uma conjuntura de Estado, né? Estado com E maiúsculo aí, que envolve os municípios, o governo do Estado, a própria universidade, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. E eu vou querer, professor, falar sobre isso daqui a pouquinho, como é que está esse conjunto, universidade e o Estado, conforme o senhor mesmo disse, com
maiúsculo. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vou dar uma paradinha rápida com o nosso ponto e contraponto. Volto já, entrevistando o professor Tonhulo, reitor da Universidade Federal de Alagoas. Um minutinho.